Oi, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Terceira aula de história dessa semana, né? Tivemos uma aula ao vivo ontem e vamos finalizar o capítulo hoje. Estamos na reta final aí, semana que vem o bimestre acaba, então temos atividades avaliativas, coisas para fazer. Vamos falar então de descolonização da África. Os países que ele trouxe em destaque aí para contar como que foi esse processo de independência. Ele falou da Argélia e ele falou de Angola. São dois países só, rapidinho nós vamos acabar com isso. Não se esqueçam que estamos em tempos de Guerra Fria, então houve um envolvimento muito forte aí de Estados Unidos e Rússia, porque eles pretendiam aí administrar esses países depois que eles ficassem independentes, caso eles virassem aí capitalistas ou socialistas. Então ele te deu um mapa, lá em cima é só uma introduçãozinha, não precisa. Ele te deu um mapa aí em destaque a Argélia, que é um país mais ao norte da África, e em rosa Angola, que é um país mais ao sul da África. Vamos ver como que foi esse processo de independência e a interferência, né, de Estados Unidos e Rússia nesse processo, a fim que eles tinham de ganhar mais um aliado. Com a Tunísia e o Marrocos, a Argélia está localizada em uma região da África denominada de Maghreb. Ocupada inicialmente pelos berberes, foi dominada no século VIII pelos árabes e desde então o islamismo e o idioma árabe é o principal da região. No século XIX, a Argélia foi ocupada pelos franceses, que subjugaram economicamente e culturalmente a população, dominando as terras mais férteis e proibindo o ensino árabe nas escolas. No contexto da Segunda Guerra Mundial, vai começar então o processo de independência. Como eu já disse, as nações europeias estavam enfraquecidas, então vai ser o momento em que eles vão lutar por independência. A Argélia, no entanto, teve muitas dificuldades para expulsar os franceses do seu território, pois eles eram maioria, né? E além disso, os franceses tinham, obviamente, mais força militar. A Guerra da Argélia teve início em 54, com a atuação da FLN, que é a Frente de Libertação Nacional, de caráter socialista, liderado por Ben Bella. A FLN lutava contra a ocupação francesa e eles pretendiam, obviamente, implantar um governo socialista. Então aí você vê a influência da União Soviética nesse processo. Claro que eles enviaram soldados, armamentos para ajudar nessa independência, porque seria mais um país aliado depois, né? A luta se fortaleceu com a adesão de vários camponeses. O auge do conflito foi em 56, na Batalha de Argel, quando os guerrilheiros aí conseguiram um bom destaque na guerra. Os poucos sobreviventes, inclusive Ben Bella, tiveram que se retirar das cidades argelinas. O episódio, porém, não destruiu o movimento nacionalista. Então, mesmo sendo derrotados nessa batalha principal, eles continuaram lutando. Na França tiveram início movimentos que exigiam o fim do conflito e os próprios franceses pediam ao governo que deixasse a Argélia se tornar independente para evitar tantas mortes. Em 61, com os dois lados exauridos, iniciou um processo de negociação pela paz entre França e Argélia. A luta pela emancipação política aí, infelizmente, custou a vida de quase 1/6 da população argelina. No ano seguinte, Ben Bella foi eleito presidente da Argélia, que se decretou país neutro na Guerra Fria. Apesar da independência, a Argélia enfrentou muitos problemas depois internamente, por disputas pelo poder, crises econômicas. Foi muito difícil andar com as próprias pernas. Várias guerras civis foram travadas. O conflito oficialmente terminou aí em 2002, muito recentemente, com a vitória do governo sobre os rebeldes. Estima-se que nesse processo todo 200 mil pessoas tenham morrido. Próximo país que ele trouxe para a gente é a Angola.
Em 32, Antônio Salazar implantou um governo ditatorial em Portugal e ele manteve esse governo salazarista durante décadas e, inclusive, manteve posse de suas colônias na África. Em 74, Antônio Salazar foi retirado do poder através de uma revolução chamada Revolução dos Cravos, e aí os angolanos vão começar a lutar por independência. Os movimentos de emancipação política das colônias foram iniciados em Angola, a qual apresentava uma riqueza de diamante, ferro, produtos agrícolas e petróleo. Portugal, durante a década de 60, implantou uma política de concessão aos angolanos como forma de manter sua rica colônia, mas Angola queria realmente sua independência. Muitos tiveram até sua cidadania reconhecida, mas não era o suficiente. Página 55. Porém, as concessões portuguesas não foram suficientes para conter o desejo dos angolanos de lutar por sua independência. E aí, dentro de Angola, vai surgir dois grupos. O MPLA, que é o Movimento Popular pela Libertação de Angola, e a FNLA, que é a União Nacional de Independência de Angola, e a Frente Nacional de Libertação de Angola, e a UNITA, União Nacional da Independência de Angola. Bom, esses grupos aí, alguns socialistas e outros capitalistas, tá? Vale ressaltar sobre isso, a influência de Estados Unidos e União Soviética. Vou falar sobre isso aqui. A FNLA e a UNITA eram apoiados pelos Estados Unidos e o MPLA era apoiado pela União Soviética e China. Diante da impossibilidade de manter sua colônia, Portugal concedeu independência a Angola. Aí vai começar uma disputa interna para ver qual grupo vai assumir o poder. Em 75, quando estava prestes a se concluir o acordo entre Portugal e Angola, o MPLA tomou Luanda, capital do país, proclamando independência. O FNLA ocupou a parte norte, a UNITA ocupou a parte sul. Então Angola ficou toda repartida. Agostinho Neto, líder do MPLA, assumiu o poder em Angola com a intenção de implantar um governo socialista. A forte oposição dos grupos levou então Angola a uma guerra civil. O cessar-fogo aconteceu em 2002, embora os desdobramentos do conflito ainda ocorrem até os dias de hoje. Tem dever para vocês fazerem aí no final do vídeo. Agora ele vem para finalizar esse capítulo as marcas da colonização, né? Infelizmente, as manchas negativas que foram deixadas no território africano por conta desse longo processo de luta por independência e das guerras civis que acabaram ocorrendo depois. A exploração colonialista europeia provocou grandes mudanças sociais, políticas e econômicas na África e na Ásia, sociedades que até a chegada dos europeus se baseavam na pequena propriedade e na policultura, se viram obrigados a obedecer a um único governo e a mover sua força produtiva no intuito de oferecer matérias-primas exigidas pelos exploradores. Vamos virar a folha. Os países africanos agora estabelecidos precisam encarar uma série de desafios, sendo o primeiro deles a ideia de que eram grandes nações independentes, como as fronteiras criadas durante a colonização foram mantidos grupos rivais ou etnias distintas, estavam agrupados em um mesmo país, gerando rivalidades a serem superadas. Outro problema é que muitos desses países tinham suas economias diferentemente atreladas às suas metrópoles e não tiveram investimento de industrialização e tecnologia. Então aí você vê a imagem da fome generalizada que atinge a África por conta de todo esse processo de atraso, né, que eles estão vivendo. Bom, pode fazer um xizão no restante da página, pode fazer um X também na página 57, esse quadrinho verde. Na parte você faz história, você vai responder para mim juntamente com Hora dos Estudos. Eu vou colocar as páginas certinhas aqui na caixa de descrição para vocês fazerem. Acabou o capítulo, acabou nossa aula de história da semana. Na semana que vem a gente volta fechando tudo e com atividade avaliativa também. Beijos e até mais.